Olá, tudo bem com você? Começamos um novo trimestre, novas lições para estudar desde o departamento infantil até adultos, né? Mas aqui eu estou com a lição dos jovens e a lição de adultos. Eu vou ter que mais uma vez sugerir que você estude as duas. Estão muito boas, temas muito apropriados. A lição dos jovens traz aqui o tema adoração, de volta ao altar. Muito importante isso, entender o que é adorar a Deus, qual a importância de adorarmos a Deus, como isso transforma a nossa vida. E esta semana a lição começa analisando a ruptura de relacionamento de Adão e Eva com Deus lá no Éden. Um estudo, mais uma vez um estudo aí sobre os primeiros capítulos da Bíblia. Está muito boa, de fato. E a lição de adultos está aqui, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Numa época de tanta confusão, de tantas desinformações aí nas redes sociais, canais ensinando coisas estranhas sobre profecias, como é bom ter uma lição equilibrada, profunda, a respeito do tema das profecias. Olha que capa linda aqui, né? O leão, o cordeiro, a cruz, a igreja, a coroa, símbolos que serão estudados ao longo deste trimestre com a lição da Escola Sabatina. Então fica aqui a minha sugestão, né? Quem sabe estudar as duas e aproveitar também os conteúdos que a gente coloca no site contextobiblico.com.br, contexto com M, contextobiblico.com.br. Toda semana a gente publica ali textos explicando a tirinha da semana. A lição dos jovens tem uma tirinha toda semana ali na abertura, e a lição de adultos também traz aqui uma ilustração sempre feita aqui pelo nosso amigo Andrei Vieira, muito boa, que já dá assim o rumo do estudo da semana. Quero aproveitar para pedir que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, curta, comente aqui abaixo, tudo isso faz com que o YouTube perceba a importância, a relevância desses conteúdos aqui do canal. Também já vou avisando que nós estamos finalizando em breve, daqui a poucos dias, vamos finalizar a terceira etapa do projeto Revivados por Sua Palavra. Você já sabe, né? A ideia é a leitura de um capítulo por dia. Em 3 anos lemos toda a Bíblia. Já foram 9 anos, lemos 3 vezes a Bíblia nesse projeto. Tem sido uma bênção. Como é bom dedicar um tempo ali de manhã ou à noite, quando for melhor para você, para ler um capítulo apenas. Com calma, com oração, com reflexão. E eu tenho, ao longo desses 9 anos, produzido conteúdos, artes para compartilhar nas redes sociais, textos, resumos de cada capítulo. E agora eu vou começar a produzir alguns vídeos, pequenos vídeos aí de 4, 5, no máximo 6 minutos, com um resumo de cada capítulo. Diariamente eu vou postar em meu canal esses vídeos. Se você quiser ter acesso a esses conteúdos todos para compartilhar com seus amigos, com familiares, enfim, você pode fazer parte de um canal no WhatsApp ou um canal no Telegram. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link para você fazer parte desses canais aí, de um desses canais, e ali, diariamente, você vai receber esses conteúdos, não só do Revivados, mas também de outros conteúdos que eu tenho produzido em meu blog, em meu canal aqui também no YouTube. Ali vai ser a nossa central de informações, tá bom? Então, todos os dias você vai receber material edificante, que eu considero importantes para a vida de um cristão. Faça parte então desses canais, ou de um deles, WhatsApp ou Telegram, e você vai receber esses conteúdos aí, tá bom? Prepare-se aí para recomeçar, né, conosco a leitura da Bíblia na 4ª etapa, 10 anos então, 10º ano do projeto Revivados Sua Palavra. Logo, alguns dias daqui a pouco, nós vamos iniciar então de novo a leitura da Bíblia pelo Gênesis. Faça aí o seu plano e não perca essa oportunidade. RPSP é um projeto criado aí pela Igreja Adventista Mundial, e o objetivo é incentivar as pessoas a conhecer cada vez mais a Palavra de Deus e, claro, o Deus da Palavra, ok? Também quero reforçar aqui o convite. A Agência Mapa na Mão me convidou, e também o pastor Roger Tavares, para sermos os guias numa viagem a Israel em janeiro do próximo ano. Então aí está o cartaz. Nós vamos visitar Egito, Jordânia, Israel, e ali ter reflexões nos lugares onde as coisas aconteceram, né? Realmente algo muito inspirador, e ler a Bíblia depois de uma viagem como essa é algo bem diferente. Então aí está o contato, né? O telefone, o WhatsApp ali da agência. Você pode então pedir mais informações a respeito dessa viagem. E a outra viagem que temos feito também com a Agência Mapa na Mão, eu vou como convidado nesse caso também, é a viagem institucional, Expedição Instituições. Ali a gente visita a Novo Tempo, a Casa Publicadora Brasileira e também o NASP,
com destaque ali para o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Está aí também o cartaz, faltam pouquíssimas vagas para a gente completar o grupo que vai visitar esses lugares, e será uma inspiração também, uma alegria estar com essas pessoas e poder ali conversar um pouco sobre a história da igreja, sobre como Deus tem abençoado este movimento. E é outra viagem que, quando as pessoas voltam, elas voltam diferentes, elas voltam motivadas, inclusive para trabalhar para Deus, para cumprir a missão que os pioneiros começaram. Então, manda aí uma mensagem também para o WhatsApp nesse cartaz, e aí você vai ter informações suficientes, né, para tomar a sua decisão e fazer parte desse grupo aí, tá bom? Vamos lá. Alguns princípios da profecia, a introdução da lição deste trimestre, está muito boa, já mostrou aqui veio, né? E a ilustração aqui, abaixo tem o texto principal, que é Jeremias 9:24, que diz assim: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então a lição desta semana mostra que Deus, ele se alegra em poder se revelar, e Ele quer que nós o compreendamos, nós o conheçamos. E uma das formas de conhecermos a Deus, sem dúvida nenhuma, é por meio das profecias. A ilustração aqui do Andrei está muito interessante, de novo, né? É uma Bíblia aberta ali, com a luz saindo dentro dela, então a luz que ilumina a vida das pessoas, o caminho delas, e o indivíduo ali está estudando a Bíblia, está cavando, né, nas minas da verdade, e ali puxando as pecinhas do quebra-cabeça que depois vai sendo montado e dando uma visão mais completa da realidade, do que a Bíblia quer dizer sobre temas importantes. Tem uma parte que acho que na quinta ou na quarta-feira que a lição menciona isso, que quando fazemos um estudo superficial da Bíblia, a gente consegue talvez 1, 2, 3 pecinhas do quebra-cabeça, e não é suficiente para ter uma visão do quadro geral. Então é importante que nós façamos um estudo comparativo, um estudo aprofundado, lendo os textos no seu devido contexto, para assim termos um quadro mais amplo, uma compreensão mais abrangente daquilo que a Bíblia ensina sobre os temas que ela apresenta, especialmente sobre o plano da redenção. Nós veremos depois aqui na lição alguns exemplos de como uma compreensão limitada e fora de contexto pode gerar realmente muitos pretextos e incompreensões. Domingo, quem lê entenda, e aí os textos são Mateus 24:14, Apocalipse 1:3, Mateus 11:29, Jeremias 9:23, 24, é o texto para memorizar da semana também, né? Então, por exemplo, Mateus 24:15, ali Jesus faz uma advertência, ele faz uma profecia, ele diz: quando vocês virem a abominação no lugar santo. Então, Jesus, ele mostra que essa abominação no santuário, né, ela estava no futuro ainda. E é estranho que alguns aplicam a Antíoco Epifânio, uma pessoa lá que ficou no passado, né, um personagem um tanto obscuro na história, dizem que ele seria então a ponta pequena de Daniel capítulos 7, 8, ali, 9, né? Então não faz sentido, porque Jesus, ao falar dessa ponta pequena, que seria a abominação, ele fala do futuro, né? Quando vocês virem. Olha que importante fazermos um estudo comparativo, portanto, né? Se nós pegarmos aqueles textos de Daniel isoladamente, sem comparar com essas falas aqui de Jesus no Evangelho, com o Apocalipse, nós podemos também ter uma visão limitada das coisas, né? E Apocalipse diz, né, 1:3, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve. Então, conhecer as profecias é uma bênção. A gente tem a luz, né, para o caminho, a gente consegue se situar na história e, sobretudo, a gente se enche de esperança ao ver que, no fim das profecias bíblicas, ali está a volta de Jesus, a nova terra, o paraíso restaurado. Então, as profecias são como se fossem um grande spoiler da realidade, da história, e assim nós podemos ver que o fim é um fim com esperança, né? Muitas universidades oferecem disciplinas sobre a Bíblia como literatura. Eu já vi isso, né, e já li sobre isso, e é lamentável que alguns encaram a Bíblia apenas como um livro qualquer, uma literatura, e a estudam com essa perspectiva, né? E ignoram o fato de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. O verdadeiro autor por trás dos autores humanos é o Espírito Santo. E a gente percebe isso quando estuda a Bíblia com oração, com a mente e o coração abertos. A palavra vai transformando a nossa vida. Eu já li muitos livros na minha vida, tanto antes de me tornar adventista, quanto depois também. Antes de me converter, eu lia muito livro de ficção científica, muitas histórias em quadrinhos de super-heróis, inclusive. Tanto é que, para começar a ler a Bíblia e gostar dela, tive que pedir a Deus um milagre, uma transformação do meu paladar literário, porque a leitura da Bíblia era uma leitura um pouco pesada, né, para quem estava acostumado com as literaturas que eu lia antes.
O milagre aconteceu. Hoje eu sou apaixonado pela Bíblia, eu não passo um dia sem ler a palavra de Deus. E ela vai mudando, me transformando, é algo difícil de explicar, a não ser para aqueles que experimentam esse fenômeno. É impossível, quando lemos com humildade, oração, mente e coração abertos, é impossível ler a Bíblia e não ser transformados por sua mensagem e pelo Deus que se revela em suas páginas. Então, uma pena que alguns encarem a Bíblia apenas como literatura. Era muito mais do que isso. Sem se entregar ao Senhor e sem ter o coração aberto para aprender a verdade, aqueles que estudam as Escrituras dessa forma não apenas deixarão de compreender a mensagem bíblica, mas irão distorcer o caráter amoroso e santo de Deus revelado nas páginas sagradas. Isso pode ser mais comum do que muitos imaginam, e é por isso que simplesmente estudar a Bíblia, deixando de lado as ferramentas certas e, o mais importante, a atitude correta, sob a orientação do Espírito Santo, pode ser prejudicial. Um incrédulo estava lendo a Bíblia, perguntaram o que ele estava fazendo. A sua resposta foi: procurando lacunas. Essa é uma atitude errada ao ler as Escrituras? É óbvio, né? Nós vamos à Bíblia procurando o Deus que se revela nela. E aí nós percebemos que os textos se harmonizam e não há lacunas, não há contradições. E eu já faço isso há 30 anos e tenho cada vez mais me maravilhado com o que vejo na Bíblia Sagrada. Bem, aí nós vamos para a lição de segunda, que tem como título Deus deseja ser conhecido. Que bom saber disso, né? Deus então se revela o suficiente para que nossa mente finita possa compreender alguma coisa a respeito dele. Bem, aqui diz assim, o problema não é que Deus não tenha o vocabulário para se comunicar conosco. O problema é que nós não temos o vocabulário nem a capacidade intelectual para compreender totalmente o que ele tem a dizer. Eu até já comentei uma vez no vídeo anterior, tem uma música muito bonita, a melodia pelo menos é muito bonita, Ninguém Explica Deus. Eu acho uma letra um tanto complicada, porque na verdade Deus se faz compreender o suficiente, como eu disse, para que nós consigamos apreender parte do infinito. Então, não é que ninguém explique Deus, né? É óbvio que ninguém explica Deus ninguém explica Deus da perspectiva de Deus ou o infinito com palavras finitas, mas Deus se revela na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Então, o que ele julgou por bem explicar sobre si mesmo está na Bíblia. E nós podemos, então, explicar Deus com base naquilo que está revelado, naquilo que está na Bíblia Sagrada. Então, essa música, por mais bonita que seja, eu creio que há partes da sua letra que não correspondem à realidade bíblica, né? Ninguém explica Deus, e aí dá a entender que do judeu ao ateu ninguém tem vantagens. Como assim, né? Judeus, cristãos, pessoas que estudam a Bíblia não têm vantagem sobre os ateus que não a estudam? Claro que tem. Nós, cristãos, podemos usar o livro da natureza, que está ali à nossa disposição para entender as leis da física, as leis com as quais Deus mantém a realidade que nos rodeia. Nós podemos estudar biologia, astronomia, enfim, várias áreas da ciência aí que são úteis na nossa compreensão da palavra, arqueologia e por aí vai. Mas temos, sobretudo, a revelação especial que é a Bíblia Sagrada. Então nós temos muita vantagem em relação a quem não leva a sério a Bíblia. Então podemos sim explicar Deus, pelo menos aquilo que ele revelou sobre si mesmo na Bíblia, ok? Jamais compreenderemos a mente de Deus de forma absoluta, pois ele é infinito e onisciente. Mal conseguimos compreender as coisas criadas, então como poderíamos entender completamente o Criador? É simplesmente impossível. No entanto, mesmo que jamais sejamos capazes de compreender tudo, podemos entender o que é necessário para a nossa salvação. Quando os apóstolos explicavam o Evangelho para a sua audiência, eles citavam as profecias do Antigo Testamento, que foram cumpridas por Jesus. Com isso, concluímos que um dos principais objetivos das profecias é ilustrar o plano da salvação. De fato, a profecia bíblica sempre deve nos levar a Jesus e à promessa de salvação que ele oferece a toda a humanidade. Certa vez perguntaram para um adventista: por que vocês se preocupam tanto com as profecias? Por que vocês querem saber tanto sobre as bestas do Apocalipse, sobre a ponta pequena, sobre os impérios? A resposta foi: porque as profecias apontam para a pessoa que eu mais amo e que eu quero muito encontrar, Jesus.
Então veja, o mais importante não é saber coisas sobre o mundo que virá, sobre o futuro, o mais importante é saber que Jesus está às portas, que ele estabeleceu um plano de salvação e esse plano está apresentado na Bíblia Sagrada. Então as profecias são importantes para nós, que estudamos as profecias, porque elas apontam para aquele que é o mais importante para nós, Jesus Cristo. Aqui tem uma pergunta interessante no finalzinho da lição de segunda-feira. Por que é importante que nos concentrarmos no que sabemos e praticarmos isso, em vez de ficar obcecados com as coisas que não sabemos? Interessante, né? Tem pessoas que ficam tão obcecadas com o que não sabem, que esquecem aquilo que sabem e nem vivem aquilo que sabem. Então nós temos que, Ellen White mesmo nos recomenda, né, dar atenção à luz que recebemos, para que Deus possa nos dar mais luz na sequência. Mas se você despreza a luz que você já tem, por que Deus vai revelar mais luz para você, mais conhecimento, mais entendimento? Nós temos que ir abraçando, dando valor àquilo que vai sendo revelado, colocando em prática a nossa vida, e com certeza Deus vai revelar mais coisas para nós, né? Então, nos concentremos mais naquilo que já sabemos e coloquemos em prática, do que ficar obcecado com aquilo que ainda não sabemos. No tempo certo, nós vamos saber, né? Até porque o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, como diz a Bíblia, né? Terça-feira, a ordem para selar as palavras. Interessante, né? Porque Daniel 12:4, ali Deus diz para Daniel: não seles, não feches as palavras deste livro. Já em Apocalipse 22:10, Deus, no finalzinho de Daniel, Deus diz: não feches, Daniel. No finalzinho do Apocalipse, Deus diz para João: não seles. Melhor dizendo, vou repetir. No finalzinho de Daniel, Deus diz para Daniel: seles, feches as palavras desse livro. No finalzinho do Apocalipse, Deus diz para João: não feches, não seles. Interessante, né? O anjo começa as suas instruções dizendo: encerre as palavras e cele o livro. Para Daniel ele diz isso. O assunto em questão é o próprio livro de Daniel. Portanto, o conhecimento aumentaria repentinamente no tempo do fim e seria o conhecimento do livro de Daniel. Tem pessoas que aplicam aquele texto de Daniel, né, que o saber se multiplicará, ou a ciência se multiplicará, a tecnologias e coisas assim, né? Na verdade, o que o texto está dizendo é que o saber, o entendimento, a ciência a respeito de Daniel, das profecias de Daniel, isso é que aumentaria, isso é que se ampliaria no tempo do fim. E de fato, quando chega o tempo do fim, nós entendemos que isso acontece lá no fim dos 1.200 anos, né, proféticos, em 1700 dos 1.260 anos proféticos, ali em 1798, quando começa então o tempo do fim, a gente entende que realmente, e isso aconteceu na história, né? Veja aí o movimento Millerita, por exemplo, né, e outros. Isaac Newton tentou entender algum tempo antes, né, mas não chegou a compreender tudo que poderia ter compreendido, porque ainda não era o tempo do fim, embora ele tenha avançado muito em seus estudos sobre profecias de Daniel e Apocalipse. Mas quando chega o tempo do fim, figuras como Guilherme Miller e outros mais na história aí do movimento adventista, né, ou millerita, elas começam a compreender realmente aquilo que estava profetizado. Então a gente vê que a profecia se cumpriu, mais uma vez. No tempo do fim, o conhecimento sobre Daniel, as profecias de Daniel, se ampliaria tremendamente. Quanto ao Apocalipse, né, isso torna Daniel diferente do Apocalipse, pois João foi instruído a não selar o livro. Apocalipse deveria ser compreendido desde o início, porque nas palavras do anjo, o tempo estava próximo. Daniel, por outro lado, seria entendido mais claramente no futuro, distante, ou seja, no tempo do fim. A compreensão do livro aumentou rapidamente após o cumprimento da profecia de 1.260 anos, cujo período terminou em 1798, como nós bem sabemos, né? O nascimento do movimento mundial adventista foi o cumprimento da predição de Daniel de que no tempo do fim o saber se multiplicará. E a nossa igreja, ela nasce, né, desse esforço, dessa vontade de conhecer as profecias e desse amor pela volta de Jesus. Como nós bem sabemos, a história registra isso, né? Por outro lado, e sem julgar a salvação individual das pessoas, pense na escuridão que envolve a cristandade. Uma verdade tão clara quanto o mandamento do sábado, estabelecido no Éden, é ignorada e rejeitada em favor do domingo, um dia de adoração com origem pagã. Pense também na falta de conhecimento sobre a verdade a respeito da morte. A maioria dos cristãos acredita na ideia pagã de que os mortos estão conscientes, e o que geralmente inclui o conceito de inferno eterno para os ímpios e até de purgatório no caso dos católicos, né?
Em contraste, devemos ser gratos e humildes por conhecer a verdade bíblica, como ela está na palavra de Deus. Como é bom, né, ter essa certeza, como é bom poder estudar a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo e entender essas verdades maravilhosas, preciosas e cheias de esperança. Eu louvo a Deus e sou grato a Deus porque essa verdade me encontrou lá na minha juventude, quando eu estava no ensino médio e estudei pela primeira vez o Apocalipse. Uma longa história, e já tem aqui no meu canal alguns vídeos com esse meu testemunho, mas eu sou muito feliz por ter conhecido esse caminho. Quarta-feira, estudando a palavra, e aí nós lemos aqui que é importante métodos corretos e adequados para estudar a Bíblia, e um desses métodos fica muito claro quando Jesus ele está ali em contato com os discípulos a caminho de Emaús, e é dito que para ensiná-los, para trazer à mente deles verdades que eles até tinham esquecido, a respeito de Jesus mesmo, da sua missão, da sua morte e ressurreição, é dito no texto que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha aí o quebra-cabeça, né? Abre a Bíblia, usa toda a Bíblia para entender um assunto. Aqui no caso, o assunto era a missão de Cristo, do Messias, e ele começa lá por Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, e pelos profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores. Então, em resumo, Jesus usou toda a Bíblia disponível naquele momento, naquele tempo, para explicar sobre si mesmo, a missão dele mesmo. Então esse é o correto estudo da Bíblia. É nós usarmos toda a Bíblia, permitir que ela se explique. Esse é o solo Escritura em sua essência, né? Deixar que a Bíblia explique a si mesma. E nós, adventistas, procuramos fazer dessa forma, né? A Timóteo, ali 2 Timóteo 3, Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, de capa a capa, a Bíblia é inspirada por Deus. Agora, já incluindo o Novo Testamento, que o apóstolo Pedro mesmo diz, com respeito às cartas de Paulo, ser também Escritura. Então, o Novo Testamento era visto pela igreja primitiva, ali, pelos primeiros cristãos, já como sendo parte do cânon, como livros sagrados. Muito bem, a metodologia de deixar que a Bíblia se explique e de ler toda a Bíblia para entender o que ela quer dizer sobre os temas que apresenta. Uma das principais razões pelas quais muitos não compreendem a Bíblia é que eles a tratam como uma coleção de ditados soltos ou provérbios que poderão ser usados em situações específicas. Mais ou menos como aquelas caixinhas de promessa. Eu não estou dizendo que não possamos usar, né? Eu mesmo tenho lá em casa e a gente usa, né? Mas aquilo não é um estudo bíblico, né? São promessas extraídas da palavra de Deus que a gente lê, que nos confortam, mas um estudo realmente sério, responsável da Bíblia, ele não pode ser fundamentado em textos isolados de seu contexto, né? Algumas pessoas podem recorrer a guias que mostram onde encontrar versículos bíblicos de orientação e auxílio, ou que contém passagens sobre vários temas, e achar que isso é tudo que a Bíblia ensina sobre determinado assunto. Muitos estudam as profecias com a mesma abordagem, tirando textos de seu contexto e ligando-os a eventos atuais, em vez de compará-los com o restante da Bíblia. Por isso, livros sobre profecias precisam ser atualizados frequentemente, porque erram quanto aos eventos que predizem e acerca do tempo dessas predições. Eu vou citar aqui agora dois exemplos. Um eu já tenho mencionado várias vezes, eu acho bem ilustrativo, né? Quando aconteceu lá o ataque terrorista às torres gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos, alguns evangélicos já se adiantaram na época dizendo assim, olha, aqui está o cumprimento da profecia de Daniel capítulo 7, Daniel 8, melhor dizendo. Mas como assim? As torres gêmeas são os chifres do carneiro, e o bode que atinge o carneiro e quebra os chifres e mata o carneiro, esse bode são os aviões ali sequestrados pelos terroristas islâmicos. Não tem nada a ver, né? Lamentável um tipo de interpretação como essa. Era só ler o restante do capítulo 8, porque ali mesmo Daniel explica que o carneiro representa a Medopérsia e o bode é a Grécia. Tá no capítulo, tá ali, fácil, não precisa nem ficar buscando em outros lugares da Bíblia, como é preciso às vezes fazer para entender certas expressões, certos textos e o seu devido contexto. Então, lamentável isso, né? É isso aí, é extrair um texto do seu contexto e fazer uma aplicação ali da cabeça da pessoa, né? E a outra é a marca da besta, né? Como essa marca da besta tem sido coisas diferentes ao longo dos anos recentes, inclusive, né? Me lembro que nos anos 90, os evangélicos diziam que a marca da besta era o código de barras. Quando os produtos começaram a ser...
as embalagens começaram a ter ali os códigos de barra, alguns evangélicos começaram a dizer que aquilo era a marca da besta. Depois veio ali o chip, né, o biochip, que seria implantado na mão, enfim, seria então a marca da besta. Hoje já se fala, alguns falam que poderia ser a vacina e não sei o que mais, né? Então, tantas coisas absurdas, né? Olha a falta de lógica nisso, pensa bem comigo. Imagine então que se a marca da besta fosse mesmo um chip, e um assassino, um bandido, para fugir da polícia, se escondesse no meio do mato e ficasse morando numa cabana lá, isolado. Ele não receberia o chip, então não teria a marca da besta, estaria salvo. Agora pense numa uma senhora idosa ali, que frequenta uma igreja, uma mulher piedosa, consagrada a Deus, que num futuro próximo, talvez para receber a sua aposentadoria, precise implantar um chip em algum lugar do corpo. Essa senhora que faz isso para receber sua aposentadoria estaria então perdida, porque aceitou um tipo de documento moderno, alguma coisa assim? É óbvio que não, né? O diabo não é tão tolo assim de colocar essa marca tão importante, que tem que ver com a adoração consciente, em algo como chip, código de barras ou outras coisas que vão mudando. O lamentável disso tudo também é que as pessoas que estão aí acompanhando, né, e assistindo essas coisas vão perdendo a fé nessas coisas, a credibilidade do cristianismo vai caindo por terra, pelo esgoto, porque vão mudando ao sabor das novidades, né, ao sabor das notícias, das invenções, das tecnologias. Isso é lamentável, para dizer o mínimo. Por isso é importante um estudo sério da palavra de Deus, né? A gente tem vários outros exemplos que poderiam ser mencionados a respeito disso, mas acho que aqui já deu para ilustrar, né? É também por isso que é tão importante não apenas selecionar alguns textos específicos sobre determinado assunto, mas estudar atentamente tudo o que a Bíblia diz sobre esse tema, sempre levando em consideração o contexto da passagem em estudo. É muito fácil retirar um versículo do contexto e fazê-lo dizer o que nós quisermos. Você conhece pessoas que usam de modo equivocado textos bíblicos para atacar a verdade sobre o estado dos mortos ou o sábado? Como tem isso, né? Pessoas que pegam ali textos que têm a ver com leis ligadas ao santuário israelita, que tiveram seu cumprimento na cruz, e aplicam isso ao sábado da lei moral eterna. Pessoas que usam textos fora de contextos, como o do ladrão na cruz, como a aparição lá para Saul na caverna de Endor, de um demônio. Eles dizem que então seria o espírito de Samuel, e de fato então haveria vida após a morte imediatamente, e tantos outros textos que são usados, né? Que ninguém julgue você pelo comer ou beber, o dia de festas ou sábados. Usa esse texto fora de contexto para atacar o sábado, para atacar as regras dietéticas que a Bíblia traz, que são uma bênção, e por aí vai, né? É lamentável ver pessoas usando textos fora de contexto para tentar derrubar uma verdade bíblica tão sólida como o sábado, por exemplo, ou como a crença na mortalidade da alma como pessoa que morre quando o fôlego sai dela, né? O pó volta ao pó, o fôlego volta para Deus, e a ressurreição só ocorre na volta de Jesus, quando Deus então recriar um corpo imortal e devolver o fôlego de vida, ali volta a ser uma alma vivente. O ensino bíblico é tão claro, tão simples, mas alguns complicam tudo. Por quê? Porque infelizmente ideias pagãs oriundas do mundo grego, né, helênico, acabaram invadindo ali, penetrando no cristianismo, já antes um pouco, né, no judaísmo, lá por meio de Filo de Alexandria, e depois no cristianismo, ali por meio de Orígenes e outros cristãos primitivos que acabaram abraçando também, Agostinho depois, Tomás de Aquino, dando mais força ainda a isso no catolicismo, né, abraçando ideias como a imortalidade da alma, que é um conceito espírita, na verdade. Quinta-feira, para a gente encerrar, aqui tem uma pergunta, né? Como que eu posso saber, então, quando algo é literal ou simbólico na Bíblia, né? A principal maneira de descobrir isso é analisando como símbolos ou figuras são usados ao longo de toda a Bíblia, em vez de observar como são entendidos em nossa época. Por exemplo, alguns concluíram que o símbolo do urso, em Daniel 7, representa a Rússia. Rússia que nem existia com esse nome, com essa simbologia no tempo que o texto foi escrito, né? Porque essa imagem muitas vezes é usada hoje como símbolo desse país, o urso. Contudo, essa não é uma forma confiável de interpretação, de interpretar o simbolismo profético. E aqui então traz vários textos para a gente ler e ver como realmente a Bíblia interpreta a si mesma. Por exemplo, né, quando fala ali em uma mulher montada sobre muitas águas, né, uma besta que emergiu das águas, o Apocalipse mesmo responde que águas são povos, multidões, nações e línguas, em Apocalipse 17, verso 5, se eu não me engano. Nós temos a interpretação, né? Bestas, né? Daniel trata bestas como impérios, reinos,
perseguidores, então no Apocalipse não pode ser diferente. Bestas, animais, também representam reinos, né? Aquela interpretação equivocada de que os montes no Apocalipse 17 seriam papas, né? A teoria dos papas, dos 8 papas, né? Não tem nada a ver, porque monte, grego oros, sempre representa impérios, né, ou nações, impérios perseguidores do povo de Deus. Nunca a aplicação é a uma pessoa, a um papa especificamente, ainda mais usando arbitrariamente a data de 1929 como início da contagem desses últimos papas, né? Isso realmente é uma interpretação bastante forçada das Escrituras e se encaixa bem, né, no que a gente está estudando aqui nessa semana, né? Que é importante a gente levar em conta o contexto, como cada palavra ela é usada pelos autores bíblicos, e, se possível, ver nos originais, hebraico e grego, né, preferencialmente. Quando seguimos o princípio de que a Bíblia deve interpretar a si mesma, a maior parte dos mistérios que existem por trás do simbolismo profético desaparece. Vemos, por exemplo, que chifre simboliza poder político ou nação, espada representa a palavra de Deus e mulher se refere à igreja. Então, a gente pode, com base na Bíblia, ir decifrando esses símbolos todos e entendendo o que Deus revelou, né? Mas por que símbolos? Por que Deus faz isso? Bom, há motivos, né? E um dos principais é que o texto inicialmente foi escrito para um povo que vivia no Império Romano, o império que estava perseguindo os cristãos. Imagine, por exemplo, se Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 13, se referisse claramente, né, a Roma como a perseguidora dos cristãos, como algo mal, né? Então ele usa o símbolo de Babilônia, que no Apocalipse também é usado, né? Então, com esses símbolos, os leitores iniciais entendiam, porque eles eram conhecedores da Bíblia, conheciam bem o Antigo Testamento, e os que não deveriam naquele momento entender, porque perseguiriam mais ainda a igreja, não entendiam, porque para eles parecia tudo uma coisa sem sentido, né? Então, enfim, o fato é que Deus deseja que nós entendamos os símbolos, entendamos a sua palavra e o compreendamos e tenhamos um encontro real com Ele e mantenhamos essa comunhão com Ele por meio da oração, da Bíblia, dessa ligação íntima com Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição, por mais esse trimestre, que certamente será uma bênção em nossa vida. Ajuda-nos, dá-nos disposição para estudar a Tua Palavra e estudar também a lição da Escola Sabatina, que é um guia muito útil para termos esse contato direto e diário com a Tua Palavra. Abençoa os meus amigos que têm acompanhado aqui esses vídeos no meu canal e que as Tuas bênçãos elas sejam abundantes na nossa vida. É o que pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.